Olá, meu nome é Geila Cristina Basso Carvalho, sou aluna de Direito da Unopar de Londrina e hoje eu vou apresentar a defesa do meu trabalho de conclusão de curso. O trabalho é sobre o contrato de namoro em época de pandemia. O objetivo geral do trabalho foi entender a necessidade de se regulamentar as relações de namoro através do contrato de namoro. Isso levando em conta o atual cenário que a gente se encontra, que é de pandemia devido ao coronavírus. No problema de pesquisa, foi levantado a questão se é possível regulamentar as relações de namoro e, com isso, os casais resguardarem seu patrimônio. Buscou-se entender se o contrato de namoro é uma ferramenta útil para resguardar os bens e não configurar a união estável. O namoro evoluiu muito com o passar dos anos. Antigamente, a pessoa namorava às vezes apenas com uma pessoa e já se casava com essa mesma pessoa. O conceito de família era antiquado. Era um conceito só que família era homem e mulher que casavam para ter filhos. Hoje em dia, esse conceito é totalmente antiquado, havendo diversas formas e ramificações de como uma família pode ser composta. Antigamente, as pessoas que tinham união estável não eram bem vistas pela sociedade. Não era algo legal, assim, e não era reconhecido no direito também. Conforme as pessoas evoluíram e esse tipo de relação se tornou mais comum, houve a necessidade do direito mudar e aceitar e reconhecer os direitos desses casais. Então, em 2002, o Código Civil incluiu, através da Lei 10.406 de 2002, em seu artigo 1723, o reconhecimento da união estável, definindo então o que era a união estável e qual seria o regime de bem para esse tipo de união. Então, assim, antes a confusão de conceitos era em relação à união estável e ao casamento propriamente dito. Você ter união estável com uma pessoa era como se fosse um casamento? Você deveria ter seus direitos reconhecidos? Então, com essa lei, o Código Civil deixou claro o que era a união estável e quais os direitos que a união estável tinha. Resumindo, a união estável é como casamento. A diferença está que o casamento é um ato celebrado, é um ato negocial entre as partes, e a união estável é um fato jurídico. Como conceito de união estável, temos que é reconhecida como entidade familiar a união estável entre homem e mulher configurada na convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família. Aqui a gente percebe que o termo entre homem e mulher está inadequado, tendo em vista que os direitos das pessoas homoafetivas também são reconhecidos. Então, esse termo também está antiquado, pois tanto pode ocorrer a união entre um homem e mulher, como entre dois homens ou entre duas mulheres. Recentemente, está havendo outra confusão na área jurídica, em razão de estar se confundindo se um namoro ele configura uma união estável ou não. E as pessoas ficam inseguras se elas estão em união estável, se elas estão em namoro sério ou qualificado. E com isso, elas buscaram uma forma de resguardar seus direitos patrimoniais, pois, tendo em vista que a união estável configura o regime parcial de bens, será que um namoro qualificado também configuraria esse regime? Então, como método alternativo,
surgiu a figura do contrato de namoro no Brasil, de certa forma para regulamentar a relação, de modo a deixar claro e especificar para diferenciar de uma união estável, esse namoro mais sério, digamos assim. O intuito do trabalho era buscar sobre a revisão bibliográfica se com a pandemia e o isolamento social os contratos de namoro aumentaram. Como que foi isso nesse cenário pandêmico que a gente vive atualmente? Os materiais bibliográficos encontrados são praticamente todos anteriores ao período, tendo em vista que é um período muito recente e que não há muito material sobre isso. Foi encontrado poucos artigos em sites acerca do tema. Nesses sites e artigos, foi verificado que aumentou sim o número pela busca de contratos de namoro durante a pandemia. A questão é que para muitos doutrinadores, a maioria deles, o contrato de namoro não tem validade jurídica, sendo uma ferramenta nula, porque muitas pessoas que buscam o contrato de namoro estão sim em união estável e buscam essa ferramenta para burlar a lei e infringir os direitos do companheiro. Resumindo, antes a confusão era acerca dos conceitos entre casamento e união estável. Mas será que futuramente isso pode mudar? Tendo em vista que a pandemia, o isolamento social afetou todas as relações, sejam elas trabalhistas, sociais, estudantis e amorosas, de uma forma que tudo teve que ser mudado? Será que essa questão do contrato de namoro não ser reconhecido como uma ferramenta válida não possa mudar futuramente? Porque o que percebemos é que várias pessoas tiveram que sim conviver mais junto devido ao isolamento, ficar em casa juntas e não necessariamente sendo algo sério a ponto de uma união estável. E assim eu encerro a minha defesa do trabalho com essa reflexão de como que a sociedade está em constante mudança e evolução. Isso é algo que ainda pode estar a vir a ser modificado. Agradeço a todos e muito obrigada.